Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucilda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. Nosso vídeo de hoje é de corte e costura e a peça é essa saída de praia aqui que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com a modelagem, é só procurar aqui no canal e acompanhar também. Ela tem esse drapeado aqui na frente, ó, essa parte fica aberta, mas fica também um pouquinho transpassada e tem esse detalhezinho aqui nas costas. Eu coloquei aqui esse lacinho porque dá uma certa acinturada aqui na parte costa. Então esse vai ser o nosso conteúdo, lembrando sempre para quem quer comprar o molde dessa peça, o link de compra fica fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar todo esse passo a passo? Vem comigo, vamos pro vídeo. Bem, pessoal, e aqui para o corte, eu tô com esse tecido que ele é um crepe bem fininho, bem leve. Tem 1,10 m aqui, o molde é compatível com o tamanho M. E aqui aconteceu um probleminha, eu achei que a câmera estava gravando o restante do vídeo, mas não estava. Então, ficou só essa parte aqui que eu tô mostrando realmente o tecido. Mas a seguir, vocês vão acompanhar uma explicação que eu vou fazer usando um outro tecido, é claro, mas é bem fácil também, é muito simples o corte dessa peça, então acredito que vai dar para vocês entenderem certinho, então acompanhe aí a explicação. Então aqui, ó, tô com o tecido, já coloquei aqui sobre a mesa, o tecido tá dobrado aqui, ó, são as auréolas aqui do tecido, dobrei aqui certinho e venho posicionando os moldes. Tenho aqui o molde frente e o molde costa. Vou colocar aqui do lado da auréola do tecido esse molde da parte frente. Coloco ele assim, ó, nessa posição. Fica com essa parte aqui posicionado no comprimento do tecido. E do lado, lá, na dobra, eu vou posicionar o centro-costa, tá? Então, fica assim, ó, nessa posição. Aqui eu vou mostrar o posicionamento também da parte costa. Venho aqui com o molde das costas, posiciono lá na dobra do tecido, certinho. E aí o restante é bem simples, gente. Foi só colocar alguns pezinhos, quem quiser usa alfinete e corta rente com a borda do molde, tá? Então, corta aqui a parte frente e a parte costa, como eu estou mostrando. E depois que eu corto isso, eu venho também para cortar esse moldezinho aqui, que vai servir para o acabamento. Eu vou cortar enviesado aqui no tecido. E ele vai servir para o acabamento do decote e das cavas. Ó. Então, você pega qualquer cantinho aí da sobra do tecido que esteja na posição do viés e corta algumas tiras para fazer o acabamento. Corta também uma tirinha para fazer aquele passante das costas e essa não precisa ser enviesada. Então, aqui eu cortei tudo certinho e vamos para a costura. Aqui para a costura, eu já adiantei algumas partes aqui e vou mostrar o que é que eu já adiantei. Aqui é o passante da parte costa, aquela tirinha que eu falei para cortar no sentido reto do tecido. E eu dobrei aqui uma bordinha de 1 centímetro e passei ferro. Fiz também a marcação aqui da altura dessa tira, né, dessa faixinha no centro costa. Tá um pouquinho apagado aqui, ó, mas eu marquei todinho com um giz, certinho na altura das costas, de acordo com o que eu tenho lá no molde. Essa parte aqui frente, que é o recorte, eu passei no overlock e passei também aqui a parte da saia, o centro frente aqui da parte da saia. Os viés, as tirinhas de viés, eu já preparei aqui, dobrando ao meio, passando ferro. Essa maior aqui eu emendei duas partes, né, porque é pro decote, e passei ferro também dobrando ao meio. Eu vou iniciar aqui a costura fazendo as tirinhas que vão formar o lacinho da parte costa. Essas eu também não cortei enviesado, cortei retinho mesmo no tecido, cortei 2 vezes. Então, aqui é bem simples, eu só dobro essa tira ao meio e venho passando a costura aqui com a largura do pé da máquina, que no caso aqui da minha máquina é meio centímetro. Costuro aqui tudo certinho.
Vou cortar um pouquinho desse excesso, ou dessa sobrinha aqui de margem de costura. Cortei toda a sobra, vou fazer aqui um pique e vou usar o meu vira-alça para desvirar aqui. É bem simples, só coloco aqui, ó, por dentro da tirinha, engancho aqui essa pontinha dele no cortezinho que eu fiz e venho desvirando. É super prático trabalhar aqui com essa ferramenta. Desvirando aqui a tirinha, ficou assim, ó, certinho. Eu já repeti aqui para a outra também. E agora eu vou iniciar aqui a costura justamente colocando esse detalhe da parte costa. Estou marcando aqui o meio com alfinete, o centro costas. E vou dividir também a tirinha aqui do passante, né? Ela é uma tira só, eu vou dividir aqui cortando ao meio. Fiz esse corte, agora eu já inicio costurando ela aqui pela lateral, lembrando que tá marcado aqui com giz, tá, gente? Certinho a altura. Então, eu começo assim, ó, costurando desse lado da tira que não tem a dobrinha, que eu não passei ferro. Venho costurando aqui até chegar no centro aqui das costas, que eu fiz a marcação aqui com alfinete. E chegando aqui nessa marcação, eu vou dobrar aqui uma pontinha para formar o acabamento e finalizar com o retrocesso. Já venho aqui com a segunda parte, vou fazer uma dobrinha, a mesma dobrinha de acabamento, estou só tirando aqui essa pontinha. Faço a dobrinha aqui de acabamento e vou encaixar aqui, ó, exatamente onde finalizou a outra, que é no centro costa, para continuar aqui costurando. Tirei o alfinete e vou continuar aqui a costura até chegar na lateral. Sempre posicionando aqui em cima da marcação que eu fiz com o giz. Já chegando aqui, ó, na lateral, vou finalizar com o retrocesso. E ficou assim as duas partes, ó, com a aberturazinha no meio, com a dobrinha para o acabamento. Eu já venho aqui para a lateral e vou encaixar a tirinha aqui por dentro. Coloco assim, ó, a tirinha, o passante para baixo, né, por cima da tirinha. Costurei lá na lateral e venho agora encaixando a tirinha aqui por dentro e passando o pespontozinho na borda que eu passei ferro, dobrando 1 centímetro. Vou arrumando aqui certinho, sempre temos que tomar cuidado para não costurar por cima da tirinha. Então, eu já venho aqui, ó, até o centro. Faço o retrocesso e venho agora encaixando a tirinha, a outra tira na outra parte e continuando aqui a mesma costura. Vou encaixando tudo e costuro até chegar na outra lateral. Sempre arrumando aqui a tirinha para não correr o risco de costurar por cima. Chegando aqui na lateral, vou puxar aqui um pouquinho e vou finalizar com retrocesso. Cortando aqui o excessozinho, ficou dessa forma, ó, aqui a gente pode puxar, ajustar, formando aqui uma cintura, né, na parte costa. Vou continuar aqui agora costurando os ombros, posicionando aqui direito com direito, frente e costas e passando a costura. Essa costura eu passo com a margem de 1 centímetro. Já faço o mesmo aqui do outro lado. E os ombros eu já havia passado lá na overlock para adiantar aqui. Finalizando aqui a costura do outro ombro. Ficou assim certinho. E agora eu venho aqui para o acabamento do decote. Decote aqui, ó, vou iniciar na altura de cintura, aqui do meio frente, vou passar o viés em toda essa parte aqui, o decote e costa, até chegar aqui na cintura do outro lado. Vou fazer uma dobrinha também aqui no viés, né? A tirinha de viés já está passada a ferro dobrada ao meio. Eu fiz uma dobrinha aqui no início e venho posicionando e passando a costura. Aqui, quando eu vou costurando, vou posicionando, eu vou sempre puxando um pouquinho, tá? Fazendo uma leve pressão aqui para ficar retinho esse decote depois. Vou continuar fazendo esse mesmo processo agora até chegar lá do outro lado.
Chegando aqui, ó, do outro lado, faço uma dobrinha também. Aqui é a cintura da outra parte, a altura de cintura, né? No meio frente. Finalizo aqui. E aí ficou assim. Eu vou passar uma costurazinha de pesponto rente aqui nessa bordinha do viés, para ficar com um acabamento certinho quando virar para a parte de dentro. Venho virando assim, ó, o viés por cima da margem de costura e passando esse pesponto. Isso eu vou continuar fazendo em toda essa tira de viés. Já chegando aqui, ó, do outro lado, na cintura, finalizei também aqui com o retrocesso e aí ficou assim, ó. Agora eu preciso virar essa tirinha para a parte de dentro e pespontar a outra borda do viés. Vou dobrar aqui bem certinho e já inicio aqui fazendo a costurazinha de pesponto na outra borda. Vou seguindo aqui, fazendo isso em toda a extensão do viés, já chegando aqui do outro lado, finalizo também com retrocesso. E já vou mostrar aqui como fica. Fica assim, ó, o acabamento, fica 2 costuras na parte interna e uma costura aqui por fora. Vou repetir agora esse processo, né? Vou fazer esse mesmo processo do viés aqui para a parte das cavas. Vou colocar da mesma forma. Venho aqui com a tirinha, já passada a ferro, e vou costurando. E aí essa parte aqui eu acelerei um pouco o vídeo, porque é o mesmo processo, né, gente? É a mesma coisa que eu fiz lá no decote, eu vou fazer aqui na parte da cava também. Venho posicionando certinho a tira e passando a costura até finalizar aqui na cava da parte frente. Já finalizando aqui essa parte, vou passar também a costurazinha de pesponto rente. Algumas pessoas têm dúvida, gente, se aqui precisa fazer piques nessas curvinhas. Não precisa, porque o viés, a tirinha, ele foi cortada no viés do tecido, então ela faz a curvinha aqui perfeitamente, sem precisar fazer pique. Já tô finalizando aqui o pesponto também. Agora é só dobrar para a parte de dentro e passar a segunda costura aqui na outra borda, da mesma forma que eu fiz lá na parte do decote. E pode perceber que aqui, ó, ele vai fazendo a curva certinho da cava, porque o tecido está cortado no viés, né? No sentido enviesado lá do tecido. Já passando aqui a última costura na cava da parte costa, chegando aqui na lateral e cortando os excessos, ó, ficou da mesma forma lá do decote. Agora eu preciso repetir esse mesmo processo aqui para outra cava. E aqui eu já repeti o mesmo processo aqui para o outro lado. Vou agora para o fechamento aqui desse detalhe, né, desse recorte que tem aqui na cintura. Então eu vou pegar aqui essa primeira parte, vou dobrar assim, colocando direito com direito, para passar a costura. Tirar aqui essas pontinhas de linha. E aqui, para passar a costura, eu vou alinhar bem o tecido e vou deixar aqui no início mais ou menos uns 3 centímetros, tá? Deixo um espaçozinho aqui de 3 centímetros, que é para passar a outra parte depois. E vou costurar com a margem de 1 centímetro. Vou costurar aqui até finalizar na lateral. Finalizando aqui na lateral. Vou mostrar aqui como ficou. Fica assim essa parte aqui da frente. E essa aberturazinha aqui é exatamente o que eu vou usar para passar a outra parte. Vou pegar aqui a outra parte frente. Pegando aqui, ó, certinho, eu vou pegar essa pontinha aqui da parte de baixo, né, que é a parte da saia, e vou passar nessa pequena abertura aqui que eu deixei. Vou passar tudo isso até chegar na altura de cintura. Vou arrumando aqui certinho, ó. Passo tudo até chegar aqui nessa parte de cintura.
Ó, o mesmo recorte, né, que tem aqui no primeiro lado. Veja que já vai se formando aqui o drapeado da frente. E agora eu preciso passar a costura aqui desse outro lado. Então, eu vou colocar aqui novamente direito com direito. Esse segundo lado aqui eu vou iniciar costurando pela lateral. O primeiro eu iniciei costurando no centro, né? A partir do centro, frente. Mas aqui eu venho iniciando pela lateral. E vou aqui alinhando as duas partes, deixando bem certinho aqui os tecidos e passando a costura em direção ao meio frente. Chegando aqui, ó, mais ou menos a mesma distância que eu fiz no primeiro lado, eu finalizo fazendo o retrocesso. E finalizado aqui essa parte, vou mostrar aqui que fica certinho, ó, o detalhezinho aqui do drapeado no centro frente. E agora eu vou aqui para a lateral, vou fechar, que vou passar a costura fechando essas laterais, colocando aqui direito com direito, ó, vou alinhando bem aqui o tecido e passando a costura. Uma coisa importante aqui é, percebam que eu tô colocando a parte costa por cima, porque esse tecido da frente, pelo próprio formato do molde, ele acaba ficando um pouco enviesado. Então, o ideal é você colocar assim, com essa parte das costas por cima, que é para não sobrar aqui, ó, para encaixar tudo perfeitamente. Encaixei aqui tudo certinho, costurei essa lateral e vou fazer o mesmo aqui com a outra. Já repeti aqui, gente, o mesmo processo para a outra lateral, aproveitando, passei também lá no overlock e vou agora para o acabamento aqui do centro-frente, da parte da saia, ó. Aqui exatamente no finalzinho do viés, eu vou dobrar aqui, vou fazer uma dobrinha só mesmo a largurazinha do overlock que eu passei e vou passando a costura até chegar na barra. É bem simples aqui esse acabamento da parte frente, até porque não fica mostrando, né, depois. Então, passei aqui, vou fazer o mesmo, ó, ficou assim fininho, vou fazer o mesmo aqui para o outro lado. Aqui eu já passei a mesma costura do outro lado e vou agora para a costurazinha aqui da barra. Para a barra eu vou fazer duas dobrinhas de meio centímetro, mais ou menos. Não vou fazer barra lenço, mas eu vou fazer dobrinhas assim bem estreita para ficar com um acabamento legal. Faço aqui as duas dobrinhas e venho passando a costura. Vou fazer essa costura, vou repetir esse processo, né? De ir dobrando assim, ó, e costurando. Vou fazer isso até chegar lá do outro lado, no finalzinho aqui da barra. Chegando aqui, já na outra parte, finalizo com o retrocesso. E aí ficou assim, ó, a barra bem fininha também. Aqui toda a parte de costura tá pronta. Agora eu vou finalizar essa peça, passando ferro, fazendo os acabamentos finais e volto para mostrar ela pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui das cavas, ó, bem soltinho. O drapeado aqui na frente, aqui fica aberto, mas perceba que fica transpassado, então não fica mostrando muita coisa também. Aqui a parte costa com o ajustezinho aqui. Quem preferir, gente, pode fazer sem esse ajuste também, né? Toda soltinha, como é uma saída de praia, mas para mim eu prefiro assim com o ajustadorzinho na parte costa. Lembrando sempre, para você que quer comprar o molde dessa peça, tem link de compra aqui fixado no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.